Um abraço, um bom domingo e um ótimo início de semana a você, amiga e amigo botafoguense que chega junto aqui para conversarmos sobre Botafogo, assim como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, você está no canal Botafogo Meu Destino, um canal que fala somente sobre Botafogo e nada além de Botafogo. Se inscreva nesse canal, ajude a gente a chegar aos 7.000 inscritos até o final do ano e ative o sininho das notificações. Dessa forma você terá acesso ao nosso conteúdo que é diário, tratando de assuntos pertinentes e importantes, tudo relacionado ao nosso glorioso. Afinal, o intuito do canal é esse, falar de Botafogo, beleza? Bom, pessoal, o que eu quero conversar com vocês aqui é 3 assuntos. Gregory, a gente precisa falar do Gregory. Alexander Barbosa, o que esse cara vem jogando, meu amigo. Se esse cara não é um dos melhores zagueiros pelo lado esquerdo do Campeonato Brasileiro, eu tô maluco. Se ele não é, eu tô maluco. E eu quero também falar um pouco aqui a respeito da campanha do Botafogo nesse segundo turno, comparando com o primeiro turno desse campeonato e também comparando com o segundo turno do campeonato do ano passado. O negócio é o seguinte, rapaziada. O Botafogo, nesse segundo turno, a partir da 20ª rodada, que é quando o segundo turno começa, até a 31ª rodada foram 12 jogos e 24 pontos ganhos. No primeiro turno, até a 12ª rodada, o Botafogo tinha ganhado 23 pontos. O Botafogo ganhou 1 ponto a mais. E a gente lembra que no primeiro turno, o Botafogo fechou com 40 pontos. Ou seja, até a 12ª tinha 23. Então ele conquistaria mais 17 pontos em 7 jogos. Afinal de contas, o Botafogo terminou com 40 o primeiro turno. Faltando 7 rodadas para acabar. Se o Botafogo fizer algo próximo, não necessariamente 17, vamos botar 15. O Botafogo tem 64 pontos. O Botafogo terminaria o campeonato com 79. Meu amigo, com essa pontuação, e olha que eu estou colocando menos pontos, né? Eu estou colocando, que eu estou fazendo um prognóstico aqui de uma pontuação até menor do que o Botafogo ganhou naquelas últimas 7 rodadas do primeiro turno. O Botafogo ganhou 17. Eu estou falando de 15. 15 são 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos. 15 pontos são 5 vitórias e 2 derrotas. O Palmeiras ele vem logo atrás, né? O Palmeiras ele tem 3 pontos a menos que o Botafogo. Meu amigo, essa pontuação o Palmeiras não faz. Não faz. O Palmeiras, eu já falo isso aqui no canal há bastante tempo. Nenhum time nesse campeonato que não seja o Botafogo fará mais que 75 pontos. Não fará. Mas é claro que não tem nada ganho. É preciso regularidade, manter regularidade. O Botafogo mantendo essa pegada que vem apresentando até aqui, o Botafogo ele termina o Campeonato Brasileiro campeão. Mas é aquilo, é regularidade, é jogar bola, jogar bola, jogar bola, jogar bola. Muita força mental, muito equilíbrio e jogar bola, que eu me refiro, não somente aquele futebol vistoso, né? Lindo de se ver, maravilhoso,
Como o Botafogo apresentou em diversos momentos nessa temporada, mas nenhum time joga bem todo jogo, cara. Nenhum time joga maravilhosamente bem todo jogo. Um time campeão não joga, não tem uma atuação magnífica em todos os jogos. Mas ele vence jogos também sem ter uma atuação bonita de se ver, mas compensa com entrega, com vontade, com raça, não ter bola perdida, não entregar os pontos, literalmente falando, até o último segundo do jogo, lutar até o final. Então, tem que compensar. Quando o time não conseguir apresentar aquilo tudo que pode com a bola, ele tem que compensar na entrega, na disposição, na raça, porque ganhar feio é a mesma coisa que ganhar bonito. São os mesmos 3 pontos. Então eu estou fazendo essa comparação para que fique muito bem entendido que basta o Botafogo continuar fazendo o que vem fazendo até aqui. Nos últimos 7 jogos. Empatou um jogo, vence outro. Como foi, né, o empate com o Criciúma e a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Fez com que o Botafogo se estabilizasse na liderança. Nesse campeonato, o Botafogo ganhou 17 pontos. 17 pontos nos últimos 7 jogos. Isso é muita coisa, cara. E comparando novamente com o ano passado, da 25ª rodada até a 31ª, em 7 jogos, o Botafogo ganhou 9 pontos. 9 pontos. Ali, entre a 24ª e a 25ª rodada do segundo turno, é que começava a tudo desmoronar. Percebeu a diferença? Repito, não tem nada ganho ainda, não estou aqui com oba-oba. Tô com o pé no chão, totalmente pé no chão. É pra gente entender que existe uma diferença. Agora, não adianta essa diferença, tudo que eu tô falando aqui, ter sido até aqui. Isso tem que continuar. Isso eu faço questão de falar. Tem que continuar. Porque aí sim é certeza de título no final da temporada. Bom, pessoal, como eu falei no início do vídeo que eu precisava falar sobre 2 jogadores. Gregory e Alexander Barbosa. Vou colocar aí na tela o mapa de calor do Gregory. O cara realmente se multiplica em campo. A gente vê isso em campo, cara. É um jogador símbolo da raça, da entrega, símbolo de não desistir até o último lance, símbolo de combatividade, cara, que esse time tem demonstrado. O Gregory, ele é o símbolo disso. O Gregory, ele é um cara que faltou muito no ano passado. E que bom que a gente tem esse ano, né, cara? E eu falo do Gregory aqui, não é de hoje. Não tô falando sobre o Gregory aqui porque ele fez o gol ontem. Não. Cara, eu já falo do Gregory aqui há muito tempo. Desde o primeiro turno eu já falava do Gregory. Que ele é o cara que dominava o meio campo. Ele era o cara que se multiplicava em campo. Que se doava ao máximo. Que estava sempre na jogada. O cara estava dando pique lá no ponto adversário para dar carrinho, para desarmar, para fazer cobertura. O Gregor é aquele cara, meu amigo, que ele é um jogador, ao mesmo tempo de ser o pitbull, né, aquele chamado pitbull, ele é um jogador limpo. É difícil você ver o Gregory fazendo falta dura. É claro, naquele jogo contra o Bahia, ele foi expulso injustamente. Aquele lance ali nem para amarelo foi. A gente viu lances aí, a gente tem visto, cara, lances aí muito parecidos, onde o árbitro no máximo dá amarelo. Naquele jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Enfim. Mas é um cara que
É impressionante o que esse cara joga. 2 assistências e 1 gol. Como primeiro volante, a gente começa a perceber, né, em números, tudo que eu estou falando aqui. Passes certos por partida, 90%. Em média, 41 passes certos por partida. Meu amigo, 90% é muita coisa. Passes no próprio campo, aumenta ainda mais esse percentual, 94%. Ou seja, a saída de bola do Botafogo não é só Marlon Freitas, não. É Gregory também. E o Gregory não dá só passe para trás, não. É passe para frente. É passe para abrir espaço. Nem sempre é passe fácil, não. A gente vê o Gregory dando muito aqueles passes entre linhas para abrir aquele clarão, né? Para o Marlon Freitas, para o Thiago Almada, que recebe muito esse passe. Passes certos no terço final. Terço final, campo de ataque. 87%. É muito difícil o Gregory errar passe. Bolas longas, 53%. Então, de todas as bolas longas que o Gregory faz, né, lançamento, de cada 2, ele acerta 1. É um bom número, cara. É um bom número. E agora falando do Alexander Barbosa, que é um zagueiro que estava sendo contestado no início, mas, cara, a gente pegar um recorte aí dos últimos 10 jogos do Alexander Barbosa, o cara tem uma regularidade absurda. É muito difícil a gente ver uma falha do Alexander Barbosa, falha de posicionamento. O cara no alto ganha a maioria. Ele é um zagueiro muito alto, mas ele não é tão lento. Ele tem mais velocidade do que o próprio Cuesta. Lembra do Cuesta ano passado? Em termos de raça, não tem comparação. O Alexander Barbosa é um cara que tiver que chegar duro, ele chega. Tiver que bater de frente, ele bate de frente. Mas ele sempre faz um jogo muito limpo, assim como o Gregory. Eu quis falar desses 2 jogadores porque é fácil falar de Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, Igor Jesus. Todo mundo sabe. Agora, a gente também tem que dar destaque a jogadores que não é muito falado, né, cara? Mas que a gente percebe em campo toda a importância. E isso se aplica ao Alexander Barbosa, porque é um cara que não tem medo de cara feia, é um jogador que taticamente é muito bom, sempre muito bem posicionado. Num contra um, ele também é bom, apesar de ser alto, ele não é lento. Ele botou o Estevão no bolso, cara. No jogo, nos jogos aqui no Newton Santos, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, ele botou o Estevão no bolso. O Estevão que é o jogador aí considerado destaque do campeonato, né? Todos dão o Estevão como um craque de bola, né? Apesar de eu considerar o Luiz Henrique mais jogador do que o Estevão. Mas, cara, ele botou o principal jogador, um dos principais jogadores do campeonato no bolso. Então, é essencial. Falando de números, alguns números do SofaScore, os números do Gregory, que eu passei aqui, também eram do SofaScore, e agora os do Alexander Barbosa. É um jogador que também tem muita tranquilidade, né? 80% de dribles certos. E a gente vê realmente isso, né, cara? O Alexander Barbosa não é aquele zagueiro só botinudo que sai dando bicão pra frente de qualquer jeito. Ele tem tranquilidade. A gente vê ele dando dribles nos atacantes e saindo pro jogo assim com uma calma, com uma tranquilidade enorme. Disputa de bolas vencidas, 58%. Duelos ganhos no chão, 46%. Duelos aéreos ganhos, 68%. E é curioso esses números porque, pelo que a gente vê em campo, dá a impressão que é maior do que esses números do SofaScore, né? Porque a gente vê o Alexander Barbosa ganhando a maioria das bolas no alto, a gente vê ele fazendo muitas interceptações, muitos cortes, e esses números aqui estão bem medianos, né, em percentual. Mas o que a gente vê em campo
Nos passa muita segurança, né, cara? A forma que a gente vê o Alexander Barbosa jogar. Passes certos por partida, 82%. Passes no próprio campo, 90%. Passes certos no terço final, 70%. Bolas longas, 37%. Para um zagueiro, 37%. A cada 3 lançamentos longos, ele acerta um. Mas são lançamentos longos, da zaga para os pontas. O Botafogo já fez muitos gols assim, de lançamento longo, criando jogada a partir de lançamento do Alexander Barbosa. Então ele tenta muitos, a cada 3 ele acerta um. E isso, cara, favorece aos jogadores do Botafogo, que tem muita técnica, né, que são bons no 1 contra 1, que são bons para encontrar espaços, que são bons, né, a ir para dentro, a tentar uma tabela, a tentar aquele passe entre linhas para encontrar o jogador em boas condições na cara do gol. Então, é mais uma importância que o Alexander Barbosa tem, né, nesse time. É isso. No mais, eu vou me despedindo por aqui. Um bom domingo, uma boa semana a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.